A busca por uma vida real é algo que não é novidade. Se nós olharmos para a história humana, nós vamos ver que o ser humano constantemente tem buscado viver uma vida real. Pena que nem todos a têm buscado no lugar certo. Muitos a têm buscado nas emoções, ou muitos a buscam nas conquistas, muitos buscam no poder, outros buscam no conhecimento, outros buscam nas riquezas e tem até mesmo aqueles que buscam na religião. Não há nada de errado nós buscarmos experiências que nos levem à vida real, mas nós precisamos buscar a vida real no lugar real. Nós precisamos desejar algo que seja verdadeiro. Do contrário, nós vamos ficar que nem crianças, e eu creio que cada um de nós viveu essa experiência. Você vai num parque de diversões, você vê aquela coisa enorme, aquele algodão doce, colorido, coisa mais bonita, né? E você tem uma vontade enorme de abocanhar aquilo. E depois que você abocanha aquilo, você fica com a sensação de que você está com a boca vazia. Você deu uma bocanhada naquilo e aquilo se dissolveu e virou em nada. Nós precisamos buscar alguma coisa que quando nós abocanhamos, ela nos traz substância. Abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Nós vamos ver que João, mesmo tendo escrito há muitos séculos atrás, ele escreve uma carta em que ele fala de uma vida real. Ele não fala de um era uma vez e nem tampouco fala de algodão doce, mas ele fala de uma vida real, uma vida que precisa ser experimentada pelos filhos e pelas filhas de Deus. 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao Verbo da vida. Pois a vida foi manifestada a nós e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos comunicamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós estamos diante daquilo que Teu servo registrou, Pai. E nós cremos que tudo aquilo que está registrado na Tua palavra, Pai, tem o objetivo de nos ensinar, tem o objetivo de nos edificar, tem o objetivo de nos levar a uma compreensão mais completa a respeito da Tua vontade, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai. Pai, que nós possamos, desses poucos versículos, tirar lições para a nossa vida, nós possamos tirar lições concretas para a maneira como nós nos conduzimos. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, João descobriu que as emoções não oferecem uma realidade satisfatória. Ele descobriu que nós precisamos encontrar a realidade para a vida em algo mais profundo. E esse algo mais profundo tem um nome, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é a nossa realidade. E aí então, sem maiores delongas, João vai direto ao ponto já. E ele começa falando da realidade da vida já no primeiro parágrafo da sua carta. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao Verbo da vida. Ele não está falando de algo que ele recebeu de outro, ele não está falando de algo que eu ouvi falar, ele não está falando de algo que era uma vez, mas ele está falando de algo concreto.
E ele fala então, ele usa bastante a expressão nessa carta que é manifestar. E no versículo 2 ele diz: a vida eterna a qual estava com o Pai nos foi manifestada. Não se trata de uma vida oculta, não se trata de uma vida que precisa ser procurada e difícil de se achar, mas é uma realidade que está aberta à disposição de todos nós. Deus se revelou ao homem através da sua criação. Como diz lá em Romanos 1:20, mas a criação por si mesma, ela não tem a condição de contar a história do amor de Jesus para nós. Deus também se revelou de uma maneira muito completa através da sua palavra, através da Bíblia. Mas ele fez mais do que isso. Ele se manifestou de maneira absoluta através de Jesus Cristo, o seu Filho. E Jesus Cristo nos diz, está lá registrado em João 14:9, quem vê a mim, vê ao Pai. Uma vez que Jesus Cristo é a revelação do próprio Deus, ele recebe um nome muito especial. E ele é chamado por João de o Verbo. E não apenas o Verbo, mas é chamado de o Verbo da vida. Lá em João 1, ficou esquisito, né? João 1:1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por que Jesus Cristo é chamado de o Verbo? Porque ele é aquilo que as palavras significam para nós. As palavras, elas nos transmitem conhecimento, elas nos transmitem sentimentos, elas nos transmitem pensamentos. E Jesus Cristo faz exatamente isso. Ele transmite pensamento, conhecimento, e ele nos transmite o sentimento do amor de Deus por cada um de nós. Cristo revela para nós a mente e o coração de Deus. Por isso ele é o instrumento da comunicação do Deus vivo entre ele e nós, os seus filhos. Conhecer a Jesus Cristo é conhecer a Deus. E João identifica Jesus Cristo de uma maneira muito especial, quando ele afirma que Jesus é o Filho do Pai, o Filho de Deus. E então, nessa primeira carta, o apóstolo nos adverte a respeito de, muitas vezes, as pessoas não darem ouvidos, e nós também não devemos dar, aos falsos mestres, aqueles que mentem a respeito de Jesus Cristo. Em 1 João 2,22, ele diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor? E em 1 João 4, versículo 2 e 3, ele diz: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Muitas pessoas têm a concepção errada a respeito de Deus. E quando tem uma concepção errada a respeito de Deus, também tem uma concepção errada a respeito de Jesus Cristo, porque não reconhecem que ele é a revelação absoluta de Deus para com o homem. Existem aqueles que dizem que ele foi um grande mestre, alguns dizem que ele foi alguém iluminado, outros dizem que ele foi uma pessoa extraordinária, mas não reconhecem que ele foi o Filho de Deus, e não foi, ele é o Filho de Deus. E João então não dá espaço para essas falsas crenças, ele vai direto ao ponto, e ele diz: estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está lá em 1 João 5,20. As falsas doutrinas estão soltas por aí, e elas são tremendamente perigosas. E o que é pior, as falsas doutrinas, elas não chegam muitas vezes em confronto direto com a verdade. Porque quando alguém traz alguma coisa completamente diferente daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, nós automaticamente dizemos: espera aí, não é assim. O grande problema é quando pega aquilo que está na palavra de Deus e começa a trabalhar filosoficamente
e vai mudando o sentido. E aí então vai transformando a verdade em mentira. E João deixa muito claro que negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus corresponde a seguir as mentiras do anticristo. Hoje existe uma quantidade grande de pessoas que têm uma dificuldade enorme com a doutrina da Trindade. E João, nessa carta, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele, por exemplo, em 1 João 4,2, ele diz: nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Nós não encontramos de forma clara, específica, a doutrina da Trindade na Bíblia, mas a Bíblia nos ensina em diversos lugares que o nosso Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. De maneira nenhuma nós cristãos cremos em 3 deuses. Não. Trindade vem de tri quer dizer 3, e vem de unidade, um só. Na verdade, nós cremos num Deus único que se manifesta em 3 pessoas, ou 3 pessoas em um único Deus. O nosso Deus é um só. Tem um professor de doutrina que lhe dizia o seguinte: se você tentar explicar a doutrina da Trindade, talvez você perca o juízo. Mas se você a negar, você vai perder a sua alma. Porque o nosso Deus é um Deus que se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E João então nos diz lá em 1 João 2,23, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Nenhuma das pessoas da Trindade é dispensável. Quando nós vemos os relatos da vida de Jesus nos evangelhos, nós vemos a vida maravilhosa que Deus tem reservado para cada um de nós, para mim e para você, e Ele quer que nós experimentemos essa vida. Então, essa vida, ela nos foi manifestada, como diz João no começo, ela é uma vida revelada, essa vida real que nós devemos ter. A segunda coisa que ele nos diz é que essa vida é experimentada. E quando nós relemos os versículos, os primeiros 4, nós vamos ver que João teve um encontro pessoal com Jesus. Ele não está falando de alguém de quem ele ouviu falar, mas ele está falando de alguém com quem ele viveu, alguém que ele viu face a face. Ele e os outros apóstolos ouviram Jesus falar, viram ele com seus olhos e puderam tocá-lo com as suas mãos. Eles sabiam que Jesus era real. Ele não era um fantasma, ele não era uma figura qualquer que apareceu, mas ele era uma pessoa real. E aí o interessante é que nós muitas vezes podemos ser tentados a dizer, mas para eles foi fácil. Eles conviveram com Jesus lado a lado, como Tomé, tocando em Jesus. Eles viram ele com seus olhos, eles tiveram essa comunhão. Mas, meus queridos, a realidade da compreensão deles a respeito de Jesus Cristo não foi fruto de tocar, de ver, mas foi uma proximidade espiritual que eles tiveram com Jesus. E essa proximidade espiritual, eu e você podemos ter. Ela está à nossa disposição. Nós podemos ter o mesmo relacionamento com Jesus. O que eles fizeram? Eles entregaram a sua vida nas mãos de Jesus como Salvador e como Senhor. E a mesma coisa nós devemos fazer, e quando nós fazemos, nós temos a mesma experiência, e Jesus passa a ser real na nossa vida. Jesus Cristo era uma pessoa real e empolgante para João. Era também para os seus companheiros, porque eles creram e eles experimentaram a vida eterna. E essa mesma coisa pode ser em relação a nós. Também precisa ser real e empolgante,
porque nós também podemos experimentar a vida eterna. Em diversas ocasiões ao longo dessa carta, João usa a expressão nascido de Deus, mais precisamente em 6 vezes. Não se trata de uma ideia criada por João, mas são palavras que o próprio Jesus falou quando esteve aqui na terra. Em João 3 nós lemos que Jesus diz: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Depois ele vai dizer que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nós podemos experimentar a vida real somente quando nós cremos plenamente no Evangelho de Jesus Cristo. Somente quando nós temos essa experiência de ser nascido de novo. 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Cristo, é nascido de Deus. A vida eterna não é alguma coisa que nós vamos conquistar por boas obras. Nós não vamos receber a vida eterna por merecimento. Nós não vamos receber a vida eterna porque nós somos pessoas de bom caráter. Mas a vida eterna, ela nos é dada como dádiva de Deus para todo aquele e aquela que crê no seu Filho como sendo Salvador e Senhor da sua vida. E João então escreveu esse evangelho para dizer às pessoas como receber essa vida maravilhosa. E nessa primeira carta, então, ele escreve para mostrar aos cristãos como se certificar de que são nascidos de Deus. Amados e amadas, ter a certeza de que nós fazemos parte da família de Deus, ter a certeza de que nós somos nascidos de Deus, é algo absolutamente vital para que nós tenhamos uma vida real na presença de Jesus Cristo. E algumas características identificam aqueles que são nascidos de Deus. Em 1 João 2,29, nós vamos ver que a pessoa nascida de Deus é aquela que tem uma vida justa. Em 1 João 3,9, nós vamos ver que o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, não pratica o pecado. Pode até pecar ocasionalmente, mas não cultiva o hábito de pecar. Em 1 João 4,7 e 5,1, nós vamos ver que os filhos de Deus também amam uns aos outros e ao Pai Celestial. Também vamos ver que os filhos de Deus não têm amor algum pelo sistema do mundo que os cerca. E por isso que João, em 1 João 3,13, diz que o mundo os odeia. Toda vez que nós não nutrimos amor por esse sistema que está no mundo, nós acabamos sendo odiados pelo mundo. E eu poderia estar citando uma série de outras condições, uma série de outras coisas que tornam evidentes a diferença entre os filhos de Deus e os não filhos de Deus. Mas a pergunta que fica, por que é importante saber que nós somos nascidos de Deus? Que diferença isso faz na nossa vida? E João vai nos dizer, em 1 João 3,10, que quem não é filho de Deus pode tornar-se filho do diabo. E o que é um filho do diabo? Um filho do diabo é um cristão falso, é um cristão aparente, é alguém que, apesar de parecer cristão, nunca nasceu de novo. É aquele de quem Jesus falava quando ele se dirigia aos fariseus e dizia: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Está lá em João 8,44. Os cristãos falsos não são poucos, especialmente nos dias de hoje. E eles podem ser comparados com uma cédula de dinheiro falso. E é interessante pensar um pouquinho.
Imaginem a seguinte situação. Alguém me passou uma nota de R$20 falsa. Eu fui lá no salão da irmã Noemi e paguei um corte de cabelo para ela, que é vintão que ela me cobra. Ela também não sabe que a nota é falsa. Agora a irmã Noemi pega o fornecedor de produtos dela e paga com essa nota de 20. Ele também não percebe que ela é falsa. E ele vai pegar esse dinheiro e vai no mercado e vai fazer compra com esse dinheiro. E o dono do mercado também não sabe que essa nota é falsa e recebe. Depois ele vai pegar esse dinheiro todo e vai ao banco. E quando chega no banco, o que o caixa do banco diz? Esse dinheiro é falso. Percebe que eu recebi uma nota de 20 e ela me fez bem, porque permitiu eu cortar o cabelo. Eu passei ela para a irmã Noemi e também fez bem, porque ela usou esse dinheiro para outras coisas, e o dinheiro foi sendo usado, mas chegou lá no banco, ele foi rejeitado. O mesmo acontece com um cristão falso. Ele pode ser uma bênção, e as pessoas podem dizer, não, mas é uma maravilha. Essa pessoa é fantástica. Mas Jesus diz que vai chegar um dia em que muitos dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não temos expelido demônios? Em Teu nome não temos feito milagres? E então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Percebe? Muitas vezes nós imaginamos que o falso cristão, ele é um problema que precisa ser extirpado do meio. Quando ele seguir o caminho das heresias, quando ele começar a pregar aquilo que não é verdade, quando ele começar a falar aquilo que não provém de Deus, sim, ele deve ser rejeitado. Mas muitas vezes haverá no meio do povo de Deus cristãos que nunca nasceram de novo. São uma belíssima imitação e vão fazer tantas coisas ao longo do tempo, mas lá no final vão ser rejeitados. E eu fico imaginando esses homens que um dia vão chegar, mas Senhor, se fosse possível os outros dizer, mas Senhor, talvez até fizessem coro, mas Senhor, eu vi eles fazendo tanta coisa boa. E ainda assim o Senhor vai dizer, eu não os conheço. Então cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande, que é a de perguntar com toda honestidade, será que eu sou um verdadeiro filho, uma verdadeira filha de Deus? Ou será que eu sou que nem essa nota de 20 que está passeando por aí? Irmãos e irmãs, se nós não temos essa certeza, é porque nós não experimentamos ainda a vida eterna. E se nós não temos essa certeza, está na hora de nós nos colocarmos na presença do nosso Deus e clamarmos a Ele para que Ele nos salve, para que Ele nos dê a transformação, para que Ele realmente inscreva o nosso nome no livro da vida. Muitas vezes nós achamos que o nome escrito no livro de rol de membros faz alguma diferença. Não faz. Estar ou não estar no rol de membros, pouca diferença faz nesse momento. A diferença que faz é se o nome está escrito ou não no livro da vida. Esse é o registro oficial do Senhor. Deus nos oferece a dádiva da vida eterna. E essa promessa está à disposição de cada um de nós. Romanos 10:13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, para que nós tenhamos a vida real, existem dois fatos importantes. Ela é revelada em Jesus Cristo e ela é experimentada quando nós vivemos na presença do Salvador. Mas João não para por aí.
Ele diz que essa vida não apenas ela é revelada e experimentada, mas essa vida precisa ser compartilhada. Não adianta nada eu ser alguém que é nascido de novo e faço disso um segredo. Aliás, se eu faço disso um segredo, é o primeiro sintoma de que eu acho que nasci de novo, quando na verdade não nasci. Porque quando nós nascemos de novo, nós não podemos guardar dentro de nós a mensagem do Evangelho. E aí então ele nos diz no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Nós fomos chamados por Jesus Cristo, e não foi por ninguém diferente, mas foi o próprio Jesus Cristo que nos chamou para que nós sejamos testemunha dele, aonde? Em todos os lugares aonde nós estivermos. Irmã Denise acabou de mostrar algumas coisas aqui a respeito do estado do Paraná. Quando nós vamos lá no café com oração, nós encontramos naquele lugar ali esposas, mães, irmãs de presidiários que vieram dos mais variados cantos do estado do Paraná. É uma maneira de nós estarmos levando um pouquinho do amor de Jesus para todos os cantos do nosso estado, sem sair da região metropolitana. Percebem como Deus faz um milagre tremendo? Nós vamos daqui a Piraquara e conseguimos falar com gente de todo o estado. O nosso Deus é um Deus tremendo, mas Ele espera que nós façamos isso. E uma vez que nós experimentamos, uma vez que nós conhecemos essa verdade revelada, então nós precisamos compartilhar ela com outros. E compartilhar é nada mais, nada menos do que trazer mais pessoas à presença do Senhor. E para quê? Para que haja comunhão entre o povo de Deus. Ele fala no versículo 3 ainda a respeito disso. Ele fala a respeito da comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Como pecadores, como seres humanos, não existe coisa alguma em comum entre nós e Deus. Porque nós somos pecadores e Deus é santo. E o pecado faz a separação entre Deus, e os homens. Mas através de Jesus Cristo, Deus demonstra a sua graça para nós e então Ele faz com que nós tenhamos alguma coisa em comum com Ele. Ele ama o Filho e nós amamos o Filho. E nós passamos a ter algo em comum com Deus. Jesus Cristo assumiu a forma de homem e na cruz, então, Ele levou os meus e os teus pecados. E Ele os levou para pagar o preço que era necessário para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Ele nos abriu a porta de caminho para o céu. É um milagre maravilhoso e algo que nós não podemos guardar para nós mesmos. Jesus Cristo assumiu a natureza humana para que pela fé nós possamos receber a natureza divina em nós. A vida real nos ajuda a resolver os problemas essenciais. E o maior deles, a solidão. Impressionante, nós vivemos num mundo onde nós estamos cercados de milhões de pessoas e conseguimos sentir solidão. Já perceberam isso? Cada um de vocês com certeza já experimentou o sentimento de solidão no meio de um monte de gente. É ou não é? Ou só eu que sinto essas coisas de vez em quando? Quem não teve um dia num ônibus lotado, daquele que você não precisa nem se segurar, e estava se sentindo o mais sozinhos dos seres humanos? Jesus prometeu uma coisa, Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. E nessa carta, então, João explica esse segredo da comunhão. Ele explica que o primeiro motivo para escrever é
compartilhar a experiência da vida eterna. Nós não vamos nos aprofundar nisso hoje, porque nós vamos caminhar por essa carta inteira nos próximos encontros, mas João fala exatamente disso. E ele nos fala também no versículo 4, que é para que nós tenhamos alegria. A comunhão é a resposta de Cristo para a solidão na vida do ser humano. Em sua primeira epístola, João usa o termo alegria apenas uma vez, mas é um conceito que está ao longo de toda a sua carta. E a alegria não é simplesmente alguma coisa que nós realizamos, ou que nós experimentamos para nós mesmos, mas é fruto da comunhão que nós temos com Deus. Davi conhecia a alegria, e João menciona quando ele disse: na tua presença a plenitude de alegria. O pecado é fundamentalmente a causa da infelicidade que predomina no mundo de hoje. O pecado, ele oferece alegria e no final traz tristeza. Jesus Cristo nos promete que nem sempre a vida vai ser muito fácil, mas nos promete a alegria completa no final. Na noite em que Jesus foi crucificado, ele disse: e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria que o mundo dá, o mundo também leva. Quem deposita a sua alegria em coisas, está sujeito ao ladrão levar embora, e você vê o motivo da tua alegria sumir. Mas aquele que deposita sua alegria, sua confiança em Jesus Cristo, não tem ninguém que possa roubá-la. João 15, no Evangelho, João 15, 11 diz: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Também é para que nós tenhamos, além da alegria, para que nós não venhamos a pecar. Nós vamos nos aprofundar isso na sequência, mas no capítulo 2, versículo 1, João fala a respeito do pecado e ele anuncia então a única resposta, que é a obra de Jesus Cristo. Jesus não apenas morreu para carregar sobre si o nosso castigo, mas ele também ressuscitou para que nós tenhamos vida. E ele mesmo diz: se toda a vida alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Cristo é nosso representante. É Ele quem nos defende contra o inimigo. Interessante que o inimigo é nosso acusador e Jesus Cristo é o nosso defensor. E nós temos um juiz justo, que é diferente da justiça humana, que muitas vezes pende para cá ou para lá. Nosso Deus é justo. Satanás pode até se apresentar como o acusador, mas Cristo está lá como nosso advogado e Ele intercede por nós. Quando nós andamos em comunhão com Deus e quando nós andamos em obediência à palavra de Deus, Ele nos capacita a resistir e a vencer as tentações. Meu irmão e minha irmã, a vida real é uma vida de vitória. A vida real em Cristo não é uma vida de derrota. Mesmo nas dificuldades, ela é uma vida de vitória. E nessa carta, João nos diz que nós devemos lançar mão dos recursos divinos a fim de experimentarmos a vitória sobre todas as circunstâncias. E ele também escreveu essa carta para que nós não sejamos enganados. E eu creio que mais do que nunca nos dias de hoje é necessário ter entendimento e ter discernimento.
Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm difundido a ideia de que não existem mais absolutos. E elas têm colocado a ideia de que nem sempre o errado é errado, nem sempre o certo é certo. E se nós olharmos a questão política no nosso país, nós vamos ver exatamente isso. Quando os nossos inimigos fazem é crime, quando nossos amigos fazem foi por um bem. E assim por diante. Ou seja, as coisas têm sido travestidas. Mas a palavra do Senhor diz, ai daqueles que fazem o bem como mal, ou o mal como bem. Tem se tornado cada vez mais predominante no meio das pessoas a ideia de que tudo precisa ser visto, porque cada situação é uma situação diferente. Não, o nosso Deus diz que determinada coisa é pecado, e não importa as circunstâncias, é pecado e fim de conversa. E nós encontramos nas epístolas de João uma palavra que nenhum escritor do Novo Testamento usa, que é a palavra anticristo. E o que quer dizer anticristo? Anticristo quer dizer contrário a, ou então no lugar de. Normalmente quando nós pensamos em anti alguma coisa, é alguma coisa que é 100% contrária. Mas nem sempre o anticristo vai se apresentar como contrário. Mas ele vai se apresentar como substituto. Aquela nota de 20, irmã Noemi, ela era uma substituta. Percebe? E ela foi girando, 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 e só lá no final é que acaba sendo descoberta. Jesus Cristo é a verdade, enquanto Satanás é a mentira. Muitas vezes ele tem feito as pessoas se desviarem, não necessariamente através de pecados, daqueles que a gente diz assim, oh, olha só. Não, muitas vezes ele começa com coisas sutis. Não foi assim que ele fez com Eva? Como é que ele abordou Eva? Ele disse, não foi assim que Deus disse? Ele não chegou dizendo, não, imagina. Não, ele foi perguntando, não foi assim que Deus disse? E quando Eva concordou, ele começou então a mudar. E quantas coisas nos dias de hoje nós vemos que são aceitas como normais no meio do povo de Deus e que no passado eram inconcebíveis. Mas e como é que isso mudou? Sutilmente. Um dia um pouquinho, outro dia mais um pouquinho, outro dia mais um pouquinho, e quando você vai ver, a transformação foi feita. Hoje, Satanás muitas vezes está presente e ele usa, inclusive, homens e mulheres que se dizem de Deus para espalhar suas mentiras. Nem todos hoje que sobem um púlpito para pregar a palavra de Deus estão falando de fato a palavra de Deus. Quantas teologias estão correndo soltas por aí, com base em textos bíblicos, prometendo coisa que Jesus Cristo nunca nos prometeu. Quantos não são os púlpitos aonde se fala que nós somos filhos de Deus, que nós somos cabeça e não somos cauda, e que nós não temos que passar por perrengue, nós não temos que passar por dificuldade, porque o nosso Deus, ele nos garante tudo. É isso que diz a palavra de Deus? Ele diz que nós somos capazes de suportar tudo porque Ele está conosco. É diferente. E aí então, amados, muitas vezes nós nos deparamos com situações como identificar as mentiras que Satanás coloca diante de nós. De que maneira nós vamos identificar esses falsos ensinos? De que maneira nós vamos buscar conhecimento da verdade a fim de não sermos enganados? E João, então, ele dá algumas das respostas. E a primeira, ele diz que a vida real é caracterizada pelo discernimento. Tiago nos diz que se nos falta sabedoria, nós devemos pedir a Deus que nos dá em
abundância. O Espírito Santo, a qual João se refere, é um instrumento para que nós tenhamos entendimento e possamos discernir a mentira. Ele é a proteção contra a ignorância, o engano e a falsidade. Por isso nós precisamos buscar a presença do Senhor continuamente. A vida real é uma vida tão livre, tão empolgante, que ela se torna tremenda com base no conhecimento de fatos incontestáveis. E onde nós encontramos esses fatos incontestáveis? Na palavra do Senhor. Jesus nos prometeu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eis um versículo que é mal empregado por aí, à torto e à direito. Quem é a verdade a quem ele está se referindo? O próprio Jesus. Mas tem muita gente aplicando ele como se conhecia a versão verdadeira, então ela vai te libertar. Não é disso que ele está falando. Nós precisamos ter conhecimento de Jesus. 2 Pedro 1,16 nos diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Não, foi o fato do conhecimento profundo de ter vivido com Ele. Muitos dos que se dizem cristãos serão rejeitados no dia do julgamento. E de que maneira, então, saber que nós somos filhos de Deus? João nos diz que a filiação se revela por meio da obediência, do amor e da verdade. Se nós somos obedientes à palavra de Deus, nós amamos a Deus e nós vivemos a verdade de Jesus Cristo, então nós temos comunhão com o Senhor. E aí então nós somos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. A vida real também precisa se envolver com todos os elementos da nossa personalidade. Hoje nós vivemos uma coisa esquisita, como se nós fôssemos um monte de pedacinhos, como se nós fôssemos um quebra-cabeça. E eu me recordo, alguns anos atrás, eu estava conversando com um pastor, e esse pastor, além de pastor, ele era comerciante. E era um comerciante lá não muito correto nos seus negócios. E aí um dia eu fui questionar ele num negócio que ele estava fazendo, porque eu entendi que aquele negócio não estava certo. E ele disse para mim: igreja, igreja, negócios, negócios. E eu entendi claramente que ali eu estava diante de um falso profeta. Amados, nós temos que ser homens e mulheres de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Somos perfeitos? Não. Pisamos na bola no tomate e na jaca. Mas não deveríamos fazer isso. Mas a diferença que existe entre nós e os outros é que quando nós pisamos, o Espírito Santo nos avisa, nos incomoda e nós nos arrependemos e pedimos perdão ao nosso Deus. E a palavra de Deus nos diz que se nós nos arrependemos e nós pedimos perdão ao nosso Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, vez por outra, nós temos dificuldades, mas não deve ser assim. Quando um cristão tem comunhão com Deus, ele estuda a palavra do Senhor, ele ora, e aí então o Espírito Santo passa a ter condição de controlar a sua mente, o seu coração e a sua vontade. E o resultado disso? Uma mente controlada pelo Espírito do Senhor conhece e compreende a verdade. Um coração controlado pelo Espírito de Deus é um coração amoroso. Uma vontade controlada pelo Espírito do Senhor nos leva à obediência da palavra de Deus. João, então, deseja deixar claro isso, mostrando uma série de contrastes ao longo dessa epístola que nós teremos oportunidade de ver. E nós vamos descobrir que existe uma
disputa entre verdade e mentira, entre obediência e desobediência. A verdade real não tem meio termo. Uma vida real na presença do Senhor não tem meio termo. Ou você toma a posição de um lado ou de outro. Como diz vocês conhecem a historinha, né? Que havia uma briga e o diabo não se incomodou com quem estava em cima do muro. Aí, de repente, diz, mas por quê? Não, o muro é meu. E, de fato, se você está em cima do muro, você já está do outro lado. A vida real é algo que nós precisamos experimentar através de Jesus Cristo. É algo que foi revelado em Jesus Cristo. É algo que aqueles que creem no Senhor experimentam e compartilham com os demais. E essa vida começa com a filiação e continua e prossegue com a comunhão. Primeiro nós nascemos de Deus e depois nós vivemos e andamos com o Senhor. Isso significa que existem dois tipos de pessoas. E alguns não vão poder participar da alegria, da vitória em Jesus. Aqueles que nunca nasceram de Deus não vão experimentar isso de forma alguma. Se um cristão verdadeiro não está em comunhão com Deus, normalmente é porque ele tem algum problema. Ou ele desobedeceu à vontade de Deus, e como é comum isso acontecer, e eu tenho certeza que cada um de nós conhece muitas pessoas que em determinado momento desobedeceram à vontade de Deus e eles querem ouvir falar de tudo menos do Senhor. Também não entendem como seus irmãos e suas irmãs vivem e eles não conseguem ter convívio sadio com essas pessoas. São pessoas que muitas vezes acreditaram em mentiras e, portanto, vivem nessa mentira. E muitas vezes nós cristãos, se não estivermos atentos, podemos ser enganados pelo inimigo. Por isso João nos adverte, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Nós precisamos estar vivendo uma vida real. Nós precisamos experimentar isso que João fala. Ele nos diz que essa vida nos foi revelada. Ele nos diz que essa vida pode ser experimentada. E ele nos diz que essa vida deve ser compartilhada. Se nós recebemos a revelação, se nós experimentamos o encontro com Jesus Cristo, agora só nos resta compartilhar com os demais. Amém? Que nosso Deus venha falar aos nossos corações, que Ele venha nos mostrar dia após dia qual é a vida real que Ele tem reservado para cada um de nós. E à medida que nós formos avançando nessa carta de João, nós vamos ver coisas tremendas que o Senhor tem reservado para cada um de nós e que muitas vezes nós não desfrutamos porque nós não temos nos atentado a isso. Vamos nos colocar em pé e juntos nós vamos